Boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. E na noite de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 4 do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel intitula esse capítulo da seguinte forma: Cada qual. E ele usa um versículo da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios que diz o seguinte: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E é um capítulo muito, eu quase diria empolgante, no sentido de nos lembrar que somos todos, sem exceção, dotados da capacidade de contribuirmos de alguma maneira, cada um ao seu modo, do seu jeitinho, com a instalação em definitivo do reino de Deus na Terra. E é importante a gente entender o que isto significa, porque o reino do Pai é um estado de espírito, é estarmos em verdadeira comunhão com Ele. E estar em comunhão com o Pai é estarmos em paz, é estarmos felizes, é termos confiança na vida. Mas sem esta comunhão, muitas vezes vamos nos deixando levar por todas as dificuldades que são características do momento evolutivo desta humanidade. E às vezes acabamos perdendo a esperança, nos esquecendo de quantas coisas interessantíssimas não só nós somos capazes, como somos capazes inclusive de auxiliar os demais a também perceberem isso e terem atitudes, comportamentos que auxiliam a instalarmos, desenvolvermos, enraizarmos, talvez seja a palavra mais adequada, este estado de espírito ou de ânimo, se quiser. E Emmanuel nos lembra dizendo assim, que seja qual for o lugar, ele fala em todos os lugares e posições, ou seja, não importa de onde viemos, onde estamos, qual é o nosso grau de conhecimento, qual é o grau de evolução moral, todos nós, olha que bonito, ele fala, podemos revelar qualidades divinas para a edificação, né, para o crescimento, desenvolvimento de quantos com ele, conosco convivem. Então aqui Emmanuel já nos traz também uma mensagem muito inspiradora, que cada um de nós pode ser um semeador onde está, um semeador de esperança, um semeador de força, de bom ânimo, de acolhimento, um momento em que nós necessitamos tanto disso. Falávamos há algumas semanas, não é, sobre o Setembro Amarelo, que terminou há uma semana, a campanha em favor daqueles que se deixam tomar pela dor psíquica e acabam tirando a própria vida. Mas quantas pessoas vemos hoje em dia perdendo a esperança, os jovens, e nós, cada um de nós, da forma como é, e essa é a beleza da mensagem, podemos de alguma forma contribuir para minimizar a dor do outro ou para sermos às vezes um incentivo, porque é muito comum, né, gente? Eu brinco que muitos de nós temos síndrome de vira-lata. Eu não consigo, eu não, imagina, tal pessoa fala tão bonito, a outra você vê, ela vai lá, aplica o passo, eu nunca vou conseguir. Nós não precisamos ser especiais para além do que nós já somos para revelarmos coisas boas às demais pessoas e até a nós mesmos. Né? Quando a gente se sente menos, é como se a gente estivesse se esquecendo e renegando que nós somos filhos do Criador. Só isso, olha que pouca coisa. A gente é herdeiro da criatura que criou tudo isso aqui, que nos criou, que criou o universo e continua criando, né? A própria ciência vem descobrindo isso. O universo
mais amplo do termo. E quando nós nos desconsideramos, quando nós achamos que somos incapazes, que nós não temos nada a oferecer, ou porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem estudo, porque a gente não tem jeito, nós estamos esquecendo de que nós somos filhos do Criador do Universo. A nossa genética é divina. E isso faz toda a diferença. E não está sendo pedido de nenhum de nós que façamos prodígios. Não. Mas que cada um, como ele diz, cada um no lugar e na posição em que está, tem algo a contribuir. Porque ele fala, aprender e ensinar são tarefas do tempo todo. O tempo todo nós podemos aprender alguma coisa, o tempo todo nós podemos ensinar, seja com o nosso comportamento. E é nisso que ele vai focar neste capítulo. Como cada um de nós pode, através do nosso comportamento, da nossa postura, colaborar com o Pai nesta modificação, não é, da esfera psíquica, do ambiente onde estamos e do planeta. A coisa não é pequena, não. Então ele vai dando exemplos, por exemplo, um pleonasmo terrível, mas vamos lá. Quem administra? Aquela pessoa que administra, seja desde uma fábrica a lá o nosso lar, a nossa casa, que dá trabalho, nós mulheres sabemos disso, né? Então, assim, como que as pessoas que têm esta responsabilidade de organizar, de deixar tudo, não é, funcionando de uma forma tranquila, podemos colaborar? Ele fala, expressando justiça e generosidade. Ele usa o termo magnanimidade. Então, sendo justos, corretos com as pessoas que estão ali conosco, fazendo as coisas acontecerem, sejam nossos filhos, seja o nosso companheiro, a nossa companheira, sejam os nossos colaboradores, funcionários. E para a gente ser justo, precisamos ouvir, precisamos tomar cuidado com o julgamento, ponderar, mas isso todos nós podemos fazer. E hoje em dia, uma das maiores queixas que a gente recebe é da falta de acolhimento. Acolhimento àquilo que estamos pensando, que estamos sentindo. Nós somos muito cheios das certezas e com isso a gente corre o risco de não ser justo, de não ser generoso. Nós não temos que concordar com tudo, mas ouvir o outro pode ajudar, inclusive, a ampliar a nossa própria percepção das coisas como elas estão acontecendo. Jesus sempre ouviu aqueles que o procuravam, sempre. Ele ouvia, as pessoas pediam e aí sim ele fazia a sua orientação. Nós somos capazes de fazer isso, cada um dentro do seu universo, não é? E Emmanuel reforça isso, nós somos capazes disso. As pessoas que obedecem, eu achei interessantíssimo o exemplo que ele dá, né? Aquelas pessoas que cumprem regras, que não são rebeldes. Quando elas têm esse tipo de comportamento, que é diferente de ser passivo e aceitar tudo, não é isto. Jesus mesmo fala, né? Em determinado momento, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você não concorda com a lei proposta por César, existem formas corretas, adequadas de nós buscarmos mudar aqui. Não é pela rebeldia, não é pelo descumprimento da lei, mas buscando as formas sociais adequadas de falarmos, olha, isso precisa mudar. Porém, até isso acontecer, obedecer, ser correto, ele fala, é uma forma de nós mostrarmos aos demais o valor do dever bem cumprido. Uma das coisas mais difíceis hoje em dia, que a gente escuta muito, não é? Principalmente quem trabalha na área das empresas, ou mesmo empresas, entendam todo tipo, escola, hospital, fábrica, todo tipo de instituição, é a falta de comprometimento das pessoas. Então, a gente cumprir com as regras, fazer as coisas como elas
precisam ser feitas, é uma forma da gente mostrar, olha, vamos fazer direitinho, fazer as coisas corretas. Quais são as corretas relações humanas? Aquelas onde há tolerância, compreensão, escuta, troca de opinião, não é só a minha nem só a do outro, buscar um meio termo, explicar o que não está claro. Então, isso todos nós somos capazes de fazer nas mais diferentes situações. Emmanuel vai falar do rico e do pobre. O rico que pode ser um instrumento, não é, das leis divinas, do comportamento de quem realmente está imbuído da mensagem do Cristo, multiplicando o trabalho, dando possibilidade a muitas pessoas de terem o seu ganha-pão e, claro, também sendo generoso, auxiliando aqueles que estão numa situação de penúria. E eu vou bater aqui ainda nessa tecla, sermos generosos e abrirmos, multiplicarmos a possibilidade de acolher a dor alheia sem julgamento. Todos nós somos... Sendo muito repetitiva, de novo, nós não temos que concordar com nada nem com ninguém, mas respeitar é um comportamento típico do cristão. Meu amigo, eu não concordo, você quer ir por aqui, é um direito seu, eu não iria, eu vou por aqui, mas vai com Deus. Ah, que absurdo, por que você vai fazer isso? Não nos cabe isso. A postura cristã é essa. Você sabe, eu não vou por isso, eu prefiro ir por aqui. Por que a gente precisa estar no confronto? Não é? E o pobre, Emmanuel vai nos lembrar, ele tem muito a nos ensinar, ele fala, não é? Através da aquisição da fortuna da esperança e da dignidade. A esperança no sentido de confiar, de não desistir, de que as coisas vão ficar melhor. E isto vai se tornando, essas posturas todas vão se tornando como que sementes que nós vamos espalhando à nossa volta. E muitas vão chegando em várias pessoas e falam, puxa, se fulano conseguiu, eu também posso. Tá tão difícil para ele quanto tá para mim. Por que ele não tá ali arrancando os cabelos e eu tô aqui nessa angústia, nesse desespero? Então, a nossa conduta, o nosso comportamento, ele pode ser um estímulo ao apaziguamento daqueles que estão à nossa volta, um estímulo ao crescimento, ao desenvolvimento moral. E ele continua, não é? Então, assim, a pessoa que tem muito conhecimento, ela pode ajudar a todos renovando o pensamento geral para o bem. Aliás, isso é uma coisa muito importante. Conhecimento não se guarda, porque senão ele não serve para nada. Conhecimento serve desde uma receita de um pãozinho fácil, que não gasta muito, né? Que daí, olha, que ótimo, também vou fazer, até coisas que abrem a nossa cabeça, que arejam, falam, não tinha pensado nisso. Não precisa ser um doutor, mas tudo aquilo que a gente sabe que de alguma forma pode ajudar o outro a também ver as coisas de uma outra forma, isso é estar colocando em prática, em ação, um dom. Cada qual, o nome do capítulo é cada qual com a sua habilidade, com o seu dom, com a sua capacidade. De uns é no acolhimento, no cuidado, no estar sempre junto. Outros são, né, coisas mais intelectuais. Mas todos, isso é muito importante, todos podemos ser instrumentos divinos. E ele fala isso, o nosso tempo, não é, vai
eu estou aqui já traindo o tempo para variar um pouco, então vamos nos encaminhando para o final. Emmanuel fala exatamente isso, os dons, ou seja, as habilidades, às vezes ensinar uma pessoa a fazer uma costura, não é? Enfim, a ler. Nós ainda temos nesse nosso Brasil tantas pessoas que não sabem ler e aí não têm acesso muitas vezes a coisas tão bonitas como o Evangelho, não é? Ensinar uma pessoa a ler. Ele fala, né, os dons, a inteligência, o tipo e o grau de inteligência, o merecimento, a capacidade, tudo isso é diferente de uma pessoa para outra. Então, há uma multiplicidade, porém, o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente, é concretamente o mesmo. Deus não desampara ninguém que queira, em especial, o seu auxílio. Deus não impõe nada. Como um pai sábio, ele espera o tempo de cada um de nós. Mas quando a gente se abre, ele está ali pronto para reforçar o nosso ânimo, e ele termina lindamente dizendo: todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Repara a posição que te situas, olha onde você está, o que você faz, as pessoas que estão à sua volta, e atende aos imperativos do infinito bem. Como? Colocando a vontade divina acima dos teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Já pensou sermos instrumentos do amor? Que é assim que João diz, né? Deus é amor. Cada um de nós pode ser esse instrumento maravilhoso. E talvez a gente possa começar por uma coisa até simples, que eu vou deixar como sugestão aqui: o Evangelho no lar. Aqueles 10 minutinhos, nós nos recolhemos na nossa casa, se os demais familiares puderem estar juntos, ótimo, se não, também não tem problema, em que nós vamos ali ler um trecho do Evangelho, nos conectarmos com a espiritualidade, que o tempo todo está ali torcendo para a gente poder usufruir daquele ambiente, daquelas energias salutares, amorosas. E ali nós podemos nos inspirar, pedimos onde estivermos, possamos ser esses instrumentos de paz, de amorosidade, de luz. O mundo tem precisado muito disso. E como diz Emmanuel, todos, sem exceção, somos capazes de ser esses instrumentos. Essa era a reflexão da noite que eu gostaria de deixar aqui. E é nesse clima de muita esperança, de muita convicção de que o Pai realmente não abandona ninguém, é que eu nos convido nesse momento, a quem se sentir confortável, a fecharmos os olhos, irmos nos conectando com a doce figura de Jesus, com o amor imenso de Deus nosso Pai, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para essas energias que vão sendo ministradas a todos nós. E assim vamos nos preparando para o passe de logo mais. Conectados, ligados pelo coração e pelo pensamento com o Pai e com a doce figura de Jesus, nós também vamos lembrando dos irmãos que estão em sofrimento físico, mental e espiritual, pedindo ao Pai que derrame a sua misericórdia na forma de orientações, de bênçãos a todos esses irmãos que estão em sofrimento. Pedimos pela paz no planeta, por todos aqueles que se encontram em locais onde há guerras, os que estão tendo que deixar as suas casas, as suas vidas para trás, que encontrem forças e discernimento para não deixarem a raiz da revolta se infiltrar em seus corações.
Pedimos por todos os governantes de todos os países e de todas as instituições desse planeta, para que também eles sejam inspirados, Pai amado, pelo seu amor, e assim consigamos, num futuro, quem sabe não tão longínquo, vermos o planeta Terra como pode ser, em paz e belo como é. Pedimos, enfim, por todos aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos manicômios. Pedimos pelos nossos irmãos que pensam em tirar a própria vida, pelas mãezinhas que pensam em abortar, que todos possam ser envolvidos pela sua luz e encontrarem forças para superarem as suas dificuldades. E assim, profundamente agradecidos pela sua misericórdia, Pai, nós vamos encerrando esse momento da noite e, como sempre, pedindo, se conosco, nos ilumina, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.